Então, o que está acontecendo no mundo, né, gente? Quem não se lembra, algum tempo atrás, né, houve um movimento que foi o contrário, né? Ao invés de ter água demais, foram os mares que tiveram um recuo violento. Né? Os pescadores chegaram para pegar seus barcos na praia e eles estavam em cima da areia, como vocês podem ver aí, né? Não tinha mares. Né? E na época ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Em Dáquila já mostrava ali nas suas pesquisas o movimento do sistema Terra, como que isso poderia afetar, de acordo com esse momento que nós estamos passando, até mesmo esse recuo dos mares aí, das marés. Né? Isso é uma coisa que inclusive foi gigantesco, hein, Otávio? Isso aí pegou a costa do Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e detalhe, recuou aqui, mas na Ásia, não é? Avançou. Tailândia, Indonésia, não é tsunami, gente. É como se fosse uma maré mais cheia que entrou. Tivemos, porque assim, foi meio de sopetão aqui para essa live e eu não tinha separado, é muito material aqui, eu ia ter separado, mas eu fiz vídeo sobre isso, tá? Mostrando essa invasão, ou seja, de um lado avançando e de outro recuando. E ninguém, como assim, como assim, como assim? Inclusive, nosso presidente cansou de falar, numa Terra Globo, isso não pode acontecer, não tem como. É verdade, não acontece. Agora não imagina, acontece. se a gente está aqui, se tem um movimento assim, a água que estava aqui, ela aumenta do lado de cá, ela diminui. Exatamente. Já a impossibilidade de ser um globo já por causa disso. Inclusive, é o que a gente está tentando concatenar com as informações que a gente está colocando, gente. As informações que a gente vem colocando nesses anos todos. Inclusive o documentário da Terra Convexa, para entender, mais ou menos. Porque certos movimentos não acontecem numa bola. Pô. É surreal, né? As pessoas têm que entender isso. As coisas estão todas interligadas. A ciência Nossos tradicional assuntos, né? não consegue explicar várias dessas coisas porque o modelo que elas usam, né, não tem como explicar. Então eles acabam classificando aquilo como uma anomalia, né? Tipo assim, teve algo totalmente inexplicável ali fora do padrão. Na verdade, está fora do padrão porque o padrão está errado. Né? Eu não diria, Otávio, que o padrão nem está errado. Eu diria o seguinte: como já falamos inúmeros, são anos que a gente fala disso, só que a gente está vendo na prática, né? O que acontece? Essa matrix, esse parâmetro, não é um parâmetro, essa descrição respaldada por uma ciência fabricada, tá? Para apoiar os modelos fakes dele, modelo globular e tudo mais. Então, o que acontece? Quando começam a acontecer determinadas situações com a natureza, como a gente está vendo aqui, esse recuo com o avanço do outro lado, essa situação toda que a gente está vendo de anomalias climáticas brutais, a ciência fica perdida. Aí começa anomalia, não sei o quê. Por quê? Porque dentro daquela descrição, tá? Dentro daquele, vamos dizer, uma descrição mesmo, e explicação, entre aspas, não bate dentro daquele com o mundo modelo, real. né? Dentro daquele modelo, não bate com o mundo real. É o que a gente vem falando. Os mais atentos estão começando a desconfiar. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem. A gente está sendo enganado paulatinamente e metodicamente nesses anos todos. Isso é um grande problema que aconteceu na ciência, que antes ela era bem experimental. Né? E enquanto experimental, as pessoas iam lá, faziam seus experimentos na prática, verificavam tudo na prática e detectavam essas anomalias e falavam: opa, tem algo aqui que a gente não percebeu ainda. Né? Depois disso, a ciência começou a migrar para modelos matemáticos, para a criação de modelos. Né? Então passou-se a fazer no computador as modelizações. Eu mesmo estudei isso para caramba na engenharia mecatrônica, você fazer modelização de sistemas. Né? E ali você começa a criar modelos de coisas que são teóricas ali e que não necessariamente foram constatadas ou verificadas na prática, nos experimentos. E muitas vezes, quando tem algo que quebra aquele modelo, eles consideram simplesmente que é uma anomalia, né? E não colocam o modelo em questão. Né? Então, é por isso que Dáquila preza tanto por irmos a campo, fazermos experimentos. Porque ali você não está falando de uma modelização matemática, não é o seu computador criando um sistema de explicação para algo. É você indo a campo para fazer a sua própria verificação.
E ali você vê o que bate e o que não bate. É interessante você estar falando, Otávio, que isso daí é uma das falas, para mim, mais importantes, um dos comentários mais importantes do Nikola Tesla, que é o grande gênio real, não é? Que ele falava, né? Que os cientistas de hoje, mais ou menos aqui, não é verbatim que eu não tenho o texto, mas é mais ou menos assim, que os cientistas de hoje substituíram experimentos por matemática, por modelos matemáticos. E eles vão de equação em equação construindo um modelo ou uma estrutura que não tem absolutamente nada com a realidade. Cara, me marcou muito essa fala do Tesla, e é exatamente isso aí que você está falando e o que a gente está vendo. Nós estamos constatando isso.